Olá! Para começar nossa análise de hoje, eu quero trazer uma citação bem provocadora, tirada diretamente do material original. Ela já dá o tom crítico e o argumento central que a gente vai desvendar juntos. Pois é, o tema de hoje é denso, mas fundamental. A gente vai mergulhar fundo na análise do cidadão consumirista e de um conceito polêmico chamado fascismo 2.0, para entender como uma nova estrutura de poder pode estar se formando, segundo a fonte que estamos analisando. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quem é o cidadão consumirista. Depois, vamos ver as ferramentas de manipulação. Na sequência, a arquitetura do fascismo 2.0 e, para fechar com uma nota de esperança, um roteiro para a excelência. Beleza, vamos fundo nisso então. Nossa primeira parte foca na figura que está no centro de toda essa discussão. Quem é, afinal, esse tal de cidadão consumirista? A definição que o material traz é bem direta. O cidadão consumista é aquela pessoa que, meio desiludiva com tudo, se fecha no seu próprio mundo. Ela troca o debate público, a participação na vida da cidade, por um isolamento focado no consumo e na satisfação imediata. É quase como um exílio voluntário da vida cívica. Tá, e o que mais define esse perfil? A análise aponta para uma mistura de ceticismo com uma apatia geral, sabe? O foco é total no que é mais fácil, mais conveniente. E o paradoxo é esse. É uma geração que está conectada o tempo todo, mas que ao mesmo tempo parece ter cada vez menos autonomia para resolver os próprios problemas. E para isso não ficar só na teoria, olha só que dado impressionante que a análise traz. Nos Estados Unidos, 1 em cada 5 jovens recém-formados leva os pais junto para a entrevista de emprego. Para o autor, isso vai muito além de uma curiosidade. É um sintoma claro de uma dificuldade real de assumir as rédeas da própria vida. Ok, então a gente já entendeu o perfil. Mas como se manipula esse perfil? É aqui que a análise entra nos mecanismos psicológicos que, na verdade, todos nós temos. Os vieses cognitivos. São como atalhos mentais que nosso cérebro usa, mas que podem ser explorados. O primeiro deles é o famoso viés de ancoragem. A ideia é bem simples, na verdade. Nosso cérebro tem uma tendência a se apegar demais à primeira informação que recebe. Esse primeiro dado vira uma âncora que puxa todo o nosso raciocínio para perto dela, mesmo que ela esteja errada. Isso no marketing é clássico, né? Pensa só, você vê um produto por um preço super alto. Logo depois, vê um parecido por um preço menor. A sua percepção é que o segundo é barato, mas talvez ele ainda seja caro. A primeira informação, a âncora, distorceu todo o seu julgamento de valor. O segundo viés é o da disponibilidade. Basicamente, a gente acha que algo é muito comum só porque a gente consegue lembrar de um exemplo daquilo com facilidade. Se uma imagem vem rápido à nossa mente, a gente assume que aquilo acontece o tempo todo. O exemplo do medo de avião é perfeito para entender isso. Acidentes de avião são raríssimos, mas quando acontecem, viram notícia no mundo todo. A imagem é forte, dramática, e aí essa imagem fica disponível na nossa memória, fazendo o risco parecer muito maior do que as estatísticas frias realmente mostram. E para fechar essa tríade, tem o viés de conformidade. Sabe aquela história de efeito manada? É o nosso desejo quase primitivo de pertencer a um grupo. Para não sermos excluídos, muitas vezes a gente acaba concordando com a maioria, mesmo que lá no fundo a gente discorde. E é aqui que a análise amarra tudo. O argumento é que esses vieses se tornam ferramentas de um sistema. A ancoragem estabelece a primeira mentira. A disponibilidade repete essa mentira sem parar na mídia até ela parecer verdade. E a conformidade garante que todo mundo siga o rebanho por medo de ficar sozinho. É uma lógica bem poderosa. Bom, se a gente já entendeu a psicologia do indivíduo, agora a análise dá um passo para trás e olha o quadro geral, o sistema global. Como essa apatia e esses vieses todos ajudam a construir uma nova arquitetura de poder no mundo? E aqui um ponto importantíssimo. Quando o autor fala em fascismo 2.0, ele não está falando literalmente do regime histórico. É uma metáfora funcional. É uma ferramenta para descrever um jeito de exercer o poder. Um sistema que, não importa se ele se diz democrático, liberal ou comunista, acaba usando tecnologia, consumo e vigilância para manter o controle de um jeito bem mais sutil. E como isso aparece no mundo hoje? A análise mostra dois grandes modelos. De um lado, o da China, um controle centralizado, claro, com o famoso sistema de crédito social.
Do outro, o modelo ocidental, um grande irmão distribuído, onde o poder não está num lugar só e a vigilância acontece como um efeito colateral do nosso consumo via Big Techs em parceria com o Estado. E essa tabela resume o argumento central de uma forma brilhante. Reparem só. A ideologia de fachada muda, a aparência é diferente, mas o método de controle, a função do poder, vai se tornando cada vez mais parecido. Seja pela repressão, pelo crédito social ou pela vigilância de dados, o objetivo, segundo a análise, é o mesmo: manter o controle. Ok, o diagnóstico é pesado, né? Bem crítico. Diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: e aí, tem solução? A gente está fadado a isso? É exatamente aqui que a análise vira o jogo e passa da crítica para a busca de uma saída. E a resposta que o autor dá é surpreendentemente otimista. A solução não está numa grande revolução política, mas numa revolução pessoal. Começa dentro de cada um de nós, com o despertar da consciência, da ética e do intelecto. O primeiro passo, a ferramenta número 1, é basicamente aprender a pensar direito. O autor chama isso de bússola epistemológica. É saber a diferença entre um fato, que é algo que a gente observa, uma lei, que descreve como o fato se repete, e uma teoria, que tenta explicar por que ele acontece. Confundir essas três coisas é a origem de muita confusão. Beleza, aprendeu a pensar com clareza. Agora falta o quê? Uma bússola moral. E para isso, a análise recorre a um gigante da filosofia, Immanuel Kant. A regra é simples. Sua ação só é moralmente correta se você puder desejar que todo mundo, em todo lugar, agisse da mesma forma. O escândalo da Dieselgate, por exemplo, jamais passaria nesse teste. E o mais interessante é que a busca por soluções não para na filosofia ocidental. O autor vai buscar sabedoria do outro lado do mundo, em conceitos chineses como Guanxi e Mianzi. São ideias sobre construir redes de confiança, de reputação, de respeito mútuo e de visão de longo prazo. É o exato oposto do individualismo e do imediatismo que a gente viu antes. Então, para essa restauração pessoal dar certo, a análise aponta que é preciso lutar contra três grandes ismos do nosso tempo. O hedonismo, que é a busca pelo prazer acima de tudo, o relativismo, que é a ideia perigosa de que não existe verdade, e o materialismo, que é o foco exagerado em ter coisas. E no final das contas, depois de toda essa análise densa, o conselho que fica é incrivelmente prático, direto ao ponto. A grande transformação começa na disciplina do dia a dia. A resposta para um sistema complexo de controle não é um ato heróico, mas a soma de pequenas ações diárias de excelência. É um chamado à ação, à responsabilidade pessoal e, no fim, uma mensagem de otimismo.